pessoal, aqui é do Policast, meu nome é Rayane, estou com minha amiga Gabriele e vamos fazer um bate-papo com dois professores que são especiais aqui no colégio, professor Christian e professor Luciano, e vamos conversar com eles aqui. Fiquem ligadinhos. A primeira pergunta, quais foram as mudanças mais significativas que teve aqui no colégio que impactaram assim em vocês? Assim, a mudança física, a estrutura física. Sim, tudo. Sim. Então, assim, eu sou, assim como o meu colega Christian, sou cria aqui do Polivalente, né? Então, a gente está aqui há muito tempo e ao longo dos anos nós percebemos, assim, a estrutura física, ela recebeu vários implementos que foram muito importantes, né, para o ambiente educacional. E na estrutura também a gente percebe, na estrutura educacional, a gente acompanha os avanços, as mudanças que têm ocorrido no sistema. E essas mudanças, elas têm sido, assim, bem recebidas pelo público de forma geral, né, professores, estudantes. E é isso, eu vou passar aqui a palavra para o colega Christian para ele. Assim, destacando como o Luciano comentou, a gente tem uma mudança, né, na infraestrutura do colégio. Eu lembro que quando nós éramos estudantes, não no mesmo tempo, né? Mas aqui a gente tinha muita necessidade de ter um espaço poliesportivo, né? Eu lembro que tinha muitas campanhas, os professores de educação física, junto com a direção, né? Os professores também que atuavam na época, faziam campanhas de baixo assinado para a gente entregar a deputados, a prefeitos, comentando sobre a necessidade desse espaço. E hoje a gente pode, enquanto professor, estar percebendo essa grande mudança, né? E é uma mudança que ela vem de muita luta, né? Não é um bem aqui colocado por uma benevolência do governante. Ele é colocado por necessidade. Então, a necessidade que há anos o Polivalente possuía, entendia. A gente até anteriormente estava lembrando dos jogos esportivos, né? Que havia nas escolas estaduais e que naquele período a gente tinha muita oportunidade de conhecer vários esportes, né? Mas não tinha a estrutura. E hoje o alunado do Polivalente consegue ter essa oportunidade de estar utilizando um espaço poliesportivo bastante equipado, com qualidade. Então revela como o processo de motivação, não só de motivação, mas de luta, né, a educação, para a educação de qualidade, ela tem seus resultados, apesar de ter uma longa caminhada, né? Sim. De ser tardiamente, demorar de acontecer, mas que bom que aconteceu. Então, para mim, o que marcou, né, dessa estrutura de mudança no colégio é o espaço poliesportivo. Na questão que você falou o tempo que vocês estudaram aqui, mudou muito a experiência de aluno para professor. Então, como foi isso? Então, observe, eu acho que quando eu era na idade escolar, eu sempre tinha um sonho de estudar no Polivalente. Meus irmãos, porque eu sou o caçula, né, da casa, eu e o meu irmão gêmeo. E aí a gente sabia que como era a dinâmica do Polivalente naquele período. E o que chamava mais atenção quando eu era criança eram os desfiles de 7 de setembro. Os alunos do Polivalente tinham até uma banda marcial, tal, saíam todos na avenida no dia 7 de setembro. E o meu sonho era estudar no Polivalente para também sair no 7 de setembro. Então tinha essa motivação, eu acho que não era só um sentimento meu, era um sentimento coletivo da minha geração, que já vinha de outras gerações, né? O Polivalente tinha essa marca de ser um colégio em que aí você finalizava, você iniciava que antes tinha da quinta série até o ensino médio, né? Isso nos anos 90. E aí a gente tinha esse sentimento de estudar no Polivalente, essa vontade, para poder também ser inserido naquela dinâmica de vida, porque era outra, tipo assim, era outro momento
né? Tanto da vida pessoal quanto da vida dos estudos. Então eu lembro que tinha essa paixão pelo polivalente. E aí eu comecei a estudar aqui no ano de 1998, quando eu tinha ainda 9 anos de idade. E eu estudei aqui a 5ª série e saí daqui no ensino médio. Né? Só teve um momento do fundamental que eu não estudei aqui, apenas um ano. Foi a 7ª série. Então a experiência, né, enquanto estudante, era essa descoberta. Você passaria por muitas experiências que te formavam enquanto adolescente e jovem. Eu lembro aqui que tinha uma brincadeira, né, de batizado, né? Os alunos que chegavam tinham um processo de batismo, praticamente. Não era nada agradável, né? Porque naquele momento, ali era bullying, né? Que a gente trouxe o conceito recentemente. Mas você tava ali nos desafios. Era a ideia assim, agora eu tô numa vida tipo adulta, né? A cabeça da experiência de sair de uma escola primária para chegar numa escola fundamental, assim, e conviver com gente de todas as idades. Então você, apesar de eu ter aula na 5ª série de manhã ser fundamental, eu tinha aulas à tarde. Então eu tinha contato com jovens mais velhos, com pessoas do ensino médio, e você ficava assim, vislumbrado, né? Eu acho que era uma experiência não só minha, mas de todo mundo daquele período, de chegar ao polivalente. E hoje, enquanto professor, é recente, né? A minha presença enquanto professor no polivalente. São 6 anos letivos aqui. Eu iniciei em 2019, né? Dando aula de história para os alunos do ensino médio, né? E enquanto professor você tem eu acho que quando você atua em uma escola em que você foi aluno, aquele compromisso de responsabilidade social, ele fica mais aguçado. Não que a gente não tenha, né, esse compromisso em outras instituições, mas quando você atua em uma instituição que você teve uma trajetória e você percebe que os seus estudantes estão passando por uma trajetória também naquela instituição, eu acho que você consegue ter fortalecido esse sentimento. Seu papel não é só um papel de transmitir o conhecimento, aquilo que você aprendeu na universidade. Não é só uma profissão, né? Ser professor, nessa ideia de dar aula, ministrar aula, preencher caderneta, ok? Não nessa ideia, mas na ideia de saber que aquele espaço te formou enquanto cidadão, enquanto pessoa, e que você agora é responsável, né? Pela formação dos jovens que aqui estão, né? Então, assim, eu sou muito agradecido pela trajetória que eu vivi aqui enquanto aluno, porque eu tive professores que... Aquela máxima, né? Uma educação para a vida. Eu tive professores que me ensinaram a viver, e viver muito bem, né? A ter noção da consciência de um lugar que eu estava, onde eu poderia chegar por meio da educação. Então, quem oportunizou essa consciência na minha adolescência e na minha juventude foram os professores do polivalente. Então, o meu lugar aqui também tem essa responsabilidade. Eu percebo que eu tenho esse compromisso. Tá? Então, é essa experiência. Então, complementando a fala do professor Christian, quando ele, né, falou da responsabilidade de voltar, né, hoje como professor, é aquela sensação de você devolver, né, a essa entidade aquilo que você recebeu enquanto estudante. Então, para mim também, que vim para cá em 1990, né, vindo de Feira de Santana, de outro polivalente, foi assim uma sensação maravilhosa, né, que eu fiz aqui meu 9º ano, cursei o antigo curso de magistério, fiz a graduação e tempos depois, né, muito tempo depois, eu retornei aqui como professor. Então foi uma satisfação enorme de revisitar esse espaço hoje como professor. E ainda tive a felicidade de ter como colega de trabalho um dos professores que me inspiraram aqui no Polivalente, que foi o professor Dema. E a outra satisfação que eu tive foi de retornar no espaço, né, que foi deixado por outra inspiração minha, que foi a professora Joana Angélica, irmã da Protânia, que era professora de História.
E aí a escola onde eu trabalhava fechou, que foi o Durval. E eu vim pro Polivalente transferido, né? E aí só você vai ficar no lugar de Joana. Então aquilo para mim foi assim uma honra, sabe, imensa. E hoje assim, eu não, tem hora que me falta até palavras para descrever a sensação que eu tenho, né, de estar num espaço onde me formou, também complementando e endossando as palavras de Cristo como cidadão, uma escola para a vida. E hoje está, né, nesse papel aí de transmitir para os meninos tudo que é o Polivalente, né, que assim é muito mais do que um espaço de transmissão de conhecimentos, é um espaço mesmo, uma escola para a vida. Qual foi o momento mais marcante que vocês tiveram enquanto aluno ou como professor aqui no colégio? Mais marca. Enquanto aluno, eu tenho uma trajetória longa, né? Enquanto aluno. Agora, para escolher um momento marcante, eu posso colocar marcante o meu ensino médio. Eu acho que eu tinha mais maturidade para compreender o que estava acontecendo, né? Qual era o meu papel aqui na escola e qual era o papel dos professores. E perceber como os professores tinham esse cuidado, né? Como eu havia comentado, de educar a gente para a vida. Porque apesar de eu ter me formado em 2005, a experiência de acesso ao ensino superior não havia grandes alternativas, né? A alternativa era o vestibular. E o vestibular tinha os moldes para os estudantes da escola particular, não era para os estudantes da escola pública. Toda a minha trajetória foi na escola pública. E então, por isso que eu trago a memória do ensino médio. Eu acho que o mais marcante do meu ensino médio não foi a questão de eventos. Tinham muitos eventos, tinha o Forró do Pole. O Forró do Pole era a sensação, né? E eu tive a oportunidade de coordenar, junto com os meus colegas do terceiro ano, 2 forrós do Pole. Porque a gente estudou até a 4ª série do ensino médio. E foi uma mudança curricular do período. Então tinha o forró do Pole, tinha a questão dos jogos estudantis, eram jogos da primavera, se eu não me engano o termo era esse. Tinha os eventos de feira, de ciências, né? Então, tinham bons eventos daqui. Mas eu acho que o que mais me marcou, né, muito da memória que o Luciano traz, afetiva dos professores, que era o falar, né, a formação política, não uma formação partidária, mas uma formação política. Imagine, Conceição do Coité, nos anos 2000. E hoje a gente não tem, 2024, a gente não tem espaços nessa cidade que discuta política. Então você encontra adolescentes e jovens, nossos alunos, que não sabem o básico de um funcionamento de uma prefeitura, de um funcionamento de uma Câmara de Vereadores. Então a gente está em ano eleitoral e muitas vezes esses estudantes não sabem como é que funciona o nosso processo político. Está muito naquele viés de polarização, né? Que a gente pensou que tinha superado, mas a gente não superou. Então a memória que eu trago é muito dessa formação política, que os professores do Polivalente tinham também essa consciência, né? Então eu posso citar o professor Normando, né? Professora Margarida Gomes, a professora Joana Angélica. São muitos, professor Dema, que a gente percebia como os professores, eles tinham não a imposição, não era uma imposição, era articular um conhecimento também para a gente refletir sobre o nosso papel político. Então, o que me marcou muito nesse ensino médio era essa preocupação da gente ter uma consciência política, não para favorecer um candidato ou um partido, mas para a gente perceber que as mudanças que a gente precisa realizar na nossa vida enquanto comunidade perpassam pela política, que se perdeu muito, né? Então eu percebo essa memória e a ideia de transformação, não só na transformação coletiva, mas também na transformação pessoal. Então tinha o incentivo para que a gente, mesmo sabendo das condições materiais que a gente tinha,
de fazer ensino superior, de pensar em entrar numa universidade, de saber que esse acesso à universidade passava por uma reflexão política que era necessária. É porque também eu convivi uma trajetória escolar de muitas mudanças. Então, por exemplo, a chegada do SESCOM, que é o MEB hoje, né? E no início era chamado Centro de Educação de Ensino Superior de Conceição do Coité, se eu não me engano. SESCOM, isso foi em 92. Eu ainda não estava no polivalente, mas eu sabia das informações, mesmo criança, qual era a importância daquele centro para essa cidade, né? E quando eu cheguei no polivalente, no ensino médio, eu comecei em 98, mas no ensino médio foi nos anos 2002, 2001, por aí. E a gente estava passando por uma transição também política, né? Em 2002 você tem um novo governo, de um outro espectro político, diferente dos governos anteriores, e que prometia na sua campanha e executou muitas mudanças de acesso ao ensino superior. Daí veio o ProUni, daí veio, né, o SISU mais tarde, mas ali a gente já podia ter uma oportunidade de pensar no ensino superior. Se antes era algo muito inalcançável, com essa formação que os professores traziam para a gente poder se apropriar dessas políticas públicas, isso permitiu a gente pensar naquele momento que era possível. Então a memória minha é na sala de aula mesmo, os professores na sala de aula, mesmo com todas as deficiências daquele período, de formação continuada, de baixos salários, né? Eu lembro que a luta dos professores naquele período era ter momento de planejar a aula, que não havia grandes horas para planejamento de aula, né? Eu acho que quem tinha 40 horas dava umas 30, quase 40 aulas. O momento da carga horária era só ministrando aula. Era muita aula, assim. Então você tem a de 20, né? 18 horas de 20. Então de 40 ficava muito tempo só ministrando aula e um momento para planejar a aula. Então eu lembro de como esses professores atuavam de maneira política na perspectiva de transformação. Então eu carrego muito isso do meu ensino médio do polivalente. E infelizmente eu enquanto professor fico às vezes não é insatisfeito, não é frustrado, mas às vezes você fica assim refletindo: o que será desses jovens, né? Porque quando a gente não compreende o nosso papel dentro de uma escola pública, é difícil a gente compreender o nosso lugar no mundo. Eu acho que o primeiro ponto é isso: a gente está sob uma escola pública e você está tendo uma oportunidade que muitos familiares seus não tiveram. Então, para encerrar, só um dado: a gente tem recentemente pesquisas que apontam a estimativa de jovens que terminam o ensino médio no Brasil. Então, vamos dizer assim, de 100% de jovens que fazem a matrícula no primeiro ano, nem a metade conclui o ensino médio. E a gente tem um alunado aqui de quase mais de 1.500 alunos que estão tendo a oportunidade de concluir o ensino médio, estão tendo a oportunidade de acessar o ensino superior como nunca a gente teve nessa história educacional do nosso país, mas que falta incentivo, falta motivação, não da parte da escola apenas, mas da casa, da família, dos amigos. Então é uma coisa que nos preocupa, né? Esse contexto atual. Mas a memória que eu trago que mais me marcou é essa formação. A minha memória, né, daqui do polivalente, ela já foi mais no contato com os colegas, né? Eu lembro muito bem de um ano, não lembro se na segunda série do ensino médio, que quando eu entrei na sala de aula, apenas eu do sexo masculino na sala. Eu disse: meu Deus do céu. Naquela época o machismo ele era muito aflorado. E como é que eu vou passar um ano estudando na sala só com meninas? Mas foi o ano que eu mais aprendi, que eu fiz amizades e tal com as meninas, e foi assim,
A gente tinha que criar uma cultura, todo final de semana a gente ia para casa de um colega para estudar, às vezes a gente ia alugar um filme para assistir. Então foi assim, minha memória enquanto estudante foi a interação com os colegas. Enquanto professor foi ano passado, que foi bem marcante, que teve uma turma que eu dei aula em 2 anos anteriores e para esse ano, né, de 2024, eles já iriam ser alunos do professor Christian. Foram os meninos do 9º B, que foram o primeiro B, hoje a maioria está no 2º B. E eles organizaram uma espécie de uma despedida, porque sabiam que provavelmente em 2024 não seriam, né, meus alunos. E aí eles fizeram uma homenagem muito marcante, muito bonita, que assim me marcou bastante minha trajetória como professor aqui no Polivalente. E o senhor, sobre a sala cheia de meninas, por quê? Tantas meninas numa sala, só um menino para fazer as aulas. Então, quando eu comecei a cursar o ensino médio aqui em Coité, né, isso lá no início dos anos 90, Coité tinha 3 cursos de formação no ensino médio. Eu lembro muito bem que no antigo Vercelêncio, hoje no João Paulo, que é o João Paulo, tinha um curso de contabilidade. No Açudinho, que era o IEDA, tinha um curso de administração de administração de empresas, e aqui no Polivalente era o magistério. E por eu já estar matriculado no Poli, né, desde do 9º ano, a gente, né, minha mãe optou por nos manter aqui. E o magistério naquela época era visto como um curso mais voltado para as meninas. Não era tão comum ter professores do sexo masculino na rede de ensino. E aí era uma tendência que esse curso ele fosse mais procurado pelas meninas. E aí, quando eu fiz a primeira série, era mesclado, mesmo assim o número de, né, estudantes de sexo masculino era menor. E na segunda série foi afunilando. E aí, quando eu entrei na sala, 24, 25 meninas, eu disse, meu Deus do céu, é que vai ter um papo de homem aqui. Né? Porque era aquela questão da virilidade, da masculinidade que era bem marcada lá 30, 40 anos atrás. Não, 40 não, 30. 40, né? Eu sou uma geração um pouco anterior ao professor Christian, eu já estou na rede estadual já há 23 anos, né? Quando ele estava entrando aqui no Polivalente, eu já estava ingressando na educação, na rede. Mudando um pouco de assunto, estamos na época do interclasse, que os alunos vão praticar esportes, se exercitar, enfim. O que vocês estão achando sobre o interclasse em si na escola? O que beneficia para os alunos? Sobretudo a interação, né? A questão da interação entre professores e estudantes, porque é um momento que a gente está no espaço extra, né? Fora de sala de aula, e a gente acaba interagindo mais com esses estudantes. O professor, quando você mostra um lado que ali não é tão sério, né, quanto exige a sala de aula, e aí a gente percebe que essa interação ela fica ainda maior. E em relação aos meninos, o espírito de disputa, de competição, que a questão de obedecer às regras do jogo, o interclasse ele é um momento de interação que eu acho assim muito válido para também que faz parte, né, da educação, porque não é só conteúdo. O esporte ele educa, ele ensina, eu digo, porque também sou esportista, embora aposentado das quadras, mas o esporte ele também te dá muitos direcionamentos da vida. Eu acho fundamental para o processo educativo esses momentos, porque a gente está numa sociedade que é tão intolerante a muita coisa, né? A intolerância parece que tá virando costume, que não deveria. Então, o intersala, né, o interclasse possibilita você não só como a ideia do coletivo, a interação, mas você também saber que tem momentos da vida que você perde e tem momentos que você ganha, né? Aí o lidar também com as derrotas. Que muitas vezes a perspectiva do intolerante é a indiferença, né? Você não conviver com a diferença e a gente vai para outro
outra expectativa não, outro ponto que é a frustração, né? Como eu vejo o outro também interfere como também eu me vejo. E o interclasse possibilita, né, você ter noção de que a vida é feita por altos e baixos. É um jogo ali, é um futebol que os meninos estão fazendo. Todo mundo entra querendo ganhar, querendo vencer, a torcida vibra, a torcida tá ali animando, mas sabe que o resultado é o jogo que vai decidir. As habilidades, né? É o entrosamento coletivo da equipe, é o fator também sorte do momento, mas que é preciso lidar com as derrotas. É preciso saber que vai ter um processo que vai ser necessário lidar com os eventos futuros que acontecerão, que a gente não tem controle, né, sobre isso. Então eu acho que muito do que o Luciano comentou também reforça essa ideia de saber lidar com a própria dinâmica da vida. A vida é feita, né, dessa forma. A vida é constituída assim. E que muitas vezes essa noção está se perdendo. E o esporte garante, né? É um caminho para trazer essa perspectiva de vida. E qual é o método de ensino que vocês aplicam em sala de aula? Método é o que não falta aqui. Se você for na sala dos professores, perguntar o que é que esses professores estão pensando, articulando, produzindo, confeccionando para motivar os nossos alunos, você vai ver muita coisa ali. Do tradicional, que a gente chama, né, do quadro do giz, até o mais tecnológico possível, né, de aplicativos, de celular, mas é um leque de variedade. A metodologia da gente, eu penso também que o Luciano siga nesse caminho, porque quem faz o professor não é só a formação que o professor possui. Não é só a motivação de ser professor, não é só isso. É também a turma, é a sala de aula. Então, as salas de aula, todo mundo é diferente, né? São vários indivíduos. E você vai aplicando a metodologia de acordo com o que a turma vai te permitindo. Então, tem turma que me permite a trazer novidades, né? A fazer estudos dirigidos, a trazer uma perspectiva de filme, a discutir, a analisar, a pensar em produções, tipo de vídeo, a pensar na ideia das metodologias ativas, né? Que tá tão em voga nesse momento. Mas tem turma que não te permite fazer isso. Tem turma que só te permite a utilizar o quadro. Entende? Então, ainda mais nessa área que é o polivalente, né? Então eu trabalho em 15 turmas, eu acho. Eu não quis nem contar para não dar outra coisa, mas é isso. Você vai aplicando. Então, por exemplo, eu já tentei utilizar análise de charge, trazer um conteúdo só analisando imagem. Em alguma turma funciona, em outra turma já não funciona. Aí você vai fazendo um outro processo. Então é muito variado. Se eu fosse te dizer assim, essa metodologia que eu utilizo várias metodologias, mas se eu for, não vou resumir. Se for a metodologia, aquela metodologia do que traz mais sentido. Porque vocês têm acesso à informação, têm acesso a tudo. Então vocês têm acesso aos detalhes do conhecimento, né, sobre um evento histórico, que está ali disponível no YouTube, está disponível no site. Então eu tento trazer o quê? O que não tá, o que é de difícil acesso sobre tal conteúdo. Tipo, vamos pensar sobre a mineração no Brasil, né? Da colônia. E aí você vai pensando, o que é que vai trazer mais impacto para esses estudantes? Né? Eu acho que é mais nesse viés do que de fato algo específico. Faz isso. Nem precisa falar, porque Christian já é isso, é uma descoberta, né? É um jogo de cintura, por esse caminho aqui dá certo com essa turma, com essa não dá, já vou ter que tentar outro caminho. Eu trabalho no noturno, já é uma outra realidade. Dentro do noturno a gente tem 2, 3 realidades. Tem turma de adolescente que é trabalhador, que
às vezes o estímulo já não é tanto, aí você pega uma turma de pessoas adultas que passaram, sei lá, 10, 15 anos sem estudar e voltam com todo o gás, mesmo trabalhando também, se cobram. Por exemplo, ontem eu tive aula numa turma, eu só tenho aula nessa turma às sextas à noite. E tem pessoas que trabalham na feira e, mesmo cansados, os professores só vêm porque são essas aulas, né? Essas aulas do senhor. Então, por cima de todo o cansaço, compromisso para correr atrás do prejuízo, da oportunidade que os enquanto adolescentes não tiveram ou deixaram passar, né? Desprezaram, hoje estão correndo atrás do prejuízo e você sente aquela vontade. Então a gente vai lidando de acordo com o público e procurando inovar, procurando buscar, né? Sabe, estratégias para que você provoque esse estudante, para que ele produza, que ele busque o conhecimento. Acho que o maior desafio hoje de um professor é provocar no estudante esse sentimento de buscar o conhecimento, porque, como o Christian falou, está acessível, né? Um toque na tela, você tem o conhecimento do mundo nas mãos. Principalmente adolescentes, que são bem difíceis, né, de lidar. E aí, como direcionar? Como fazer, aproveitar esse conhecimento para você utilizar na sua vida, para você crescer enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto ser humano. O desafio é esse, você pega essa enxurrada de informações para filtrar e dizer, não, isso aqui vai ser bom para mim, e aqui eu vou ser útil, vai ter uma utilidade para mim e para as pessoas com quem eu vivo. E sobre os projetos da escola, o que vocês acham sobre os projetos que a escola dá para os alunos, oferece? Aí é outro fruto, né, de muita pesquisa, de muita discussão nas ACs, nas reuniões com as coordenadoras, com os colegas. E a gente, através desses projetos, a gente visa tentar englobar múltiplas habilidades, né, que os estudantes podem desenvolver na produção de conhecimento, né, conhecimento científico, conhecimento cognitivo, conhecimento atitudinal, para tentar, né, fazer a educação da maneira que, sei lá, que a gente consiga atingir um objetivo maior. Os projetos aqui, eles são bem pensados, né? Como o professor Luciano comentou. Eu acho que o que mais dificulta... Eu tô trazendo outra coisa, né? Nada mais recente. Eu acho que o que mais dificulta a realização do projeto é muito da mentalidade da resistência. Então você tem uma comunidade escolar que muitas vezes resiste a algo novo, a algo que vai levar ela a sair da zona de conforto. Então, por exemplo, esse projeto aqui do podcast, com certeza levou vocês a sair da zona de conforto, mas vocês ficaram dispostos a irem, mesmo não sabendo o que iam enfrentar. Então são poucas pessoas que diante do quadro que a gente tem, que entendem a necessidade, a importância de você fazer essa experiência. Então a gente tem aqui muitos projetos, né? Você tem o projeto do Educa Mais, por exemplo, que vai reforçar a questão de redação, a questão de habilidade, né, com o corpo, habilidade artística, é oferecido e a adesão é mínima para o contingente que a gente tem de estudante, né? Aí você tem esses projetos que são contínuos, são permanentes, mas que agrega poucos estudantes porque não querem sair da sua zona de conforto ou não entendem aquilo como importante, né? Do outro lado, você tem importantes projetos como o Intersala, você tem os projetos da Gincana, você tem do Nutrição, que é da lá do espaço do Educa Mais. Você também tem aqueles projetos ligados a algum tema que está sendo debatido na sociedade, a condição das mulheres, que a gente teve o março, né? Aí teremos o projeto em novembro da consciência negra. Então, os projetos, como o Luciano falou, vêm com o parte da reflexão e da necessidade de fortalecer as habilidades e as inteligências, as competências que são necessárias para os estudantes. Mas há muita resistência, né? Muitos desvalorizam esses momentos.
E como vocês lidam com o desinteresse dos alunos em sala de aula? Porque tem aluno que dá trabalho, né? A gente sabe disso. Olha, eu lido com muita paciência e tolerância. Porque o que é que eu penso, né? O adulto da história naquele momento ali sou eu. Sim. Eu lembro muito da professora Margarida Gomes quando vem essa fala de o adulto da história é quem? Desde quando eu era do ensino médio, que a gente fazia o magistério, ela foi a minha professora de estágio, né? A responsável pelos estagiários e tal, tal. E vinha sempre esse questionamento. Indisciplina, falta de motivação, né? Os estudantes, o que fazer? E Margarida trazia essa consciência. Quem é o adulto da história? Quem é o adulto da sala? Quem é que teve a formação para lidar com aquilo? Sou eu. Então eu lido com muita tolerância e paciência, porque o estudante de hoje, a gente está lidando com muitos problemas. Não é só problema educativo, não é só problema de falta de conhecimento, de alfabetização, não é só isso. Que bom se fosse só isso, porque aí a gente ia tirar de letra, né? Fazer uns reforços, botar a questão da leitura, da escrita, mas não é só isso. Então, o processo de formação de uma pessoa, de conhecimento, você lida ainda mais hoje com muitos problemas familiares, pessoais. Então, eu lido assim, ele tá ali, tendo disciplina, não é comigo, é uma coisa dele, né? Primeira coisa que eu faço é isso, até pra gente ter equilíbrio emocional, saúde mental. Então, Ter a aquele espaço maturidade, né? maturidade para ter isso. Sim. O que eu tento fazer primeira coisa é organizar a sala. Então, eles me acham chatíssimo, chatérrimo por conta disso, mas eu friso que eu sou chato nesse sentido. Porque aqui é um ambiente de trabalho, né? Aqui é meu ambiente de trabalho. Como é que eu vou trabalhar em uma sala que está toda desorganizada? Sim. Eu não consigo. Então vamos organizar, né? Isso no mínimo, a resistência de ter essa questão de organizar seu espaço, né? De trabalho, de convivência. Então é muito da paciência, né? Mas tudo tem limite, né? Então eu acredito que nenhum professor vai chegar na sala de aula disposto a desrespeitar um estudante. Nenhum. Então por que eu não vou, por que eu vou considerar ser desrespeitado? Eu não considero ser desrespeitado. Então eu vou ser exigente nesse ponto. Ao mesmo tempo que eu sou tolerante, eu sou exigente, né? Porque não tem como a gente lidar com pessoas, porque eu estou lidando com 42. Eu sou um. Eu sempre falo, se a gente entrar numa disputa aqui, vocês ganham, de lavada. Sim. Então é mais nesse sentido. É você conversar, você ter um momento de escuta. Então eu acredito que é necessário fazer esse momento de escuta, saber o porquê que aquele indivíduo, aquele ser, aquela criatura divina tá tendo aquele comportamento, porque não é normal, né? Sim. Não é normal você ser, como é que fala a palavra, rude com alguém que não lhe fez nada. Eu tô ali para transmitir algo que é do melhor para uma pessoa, que é conhecimento. Você já tá sendo rude comigo, eu não tô entendendo. É mais na conversa. Tem muita dificuldade, né, com essa questão. O professor tá lá explicando e aí o aluno fica conversando, jogando bolinha de papel um no outro. Tem muita dificuldade nisso. É isso. Porque assim, a gente que é professor, eu tenho 18 anos que eu sou professor, né? Muito tempo. Já. Meu pai do céu. Desafio em sala de aula sempre teve, sempre vai ter. Então, se eu continuar sendo professor daqui a 10 anos, sempre vai ter dificuldade. Sala de aula sempre vai ter dificuldade. Agora, a maneira que a gente enxerga essa dificuldade, que a gente cria as estratégias, é aquilo que eu comentei. Muito do que ser professor não é só a formação, não é só você ter a titulação. Os estudantes também lhe formam. Então eu digo certeza, o professor que eu comecei a ser professor aqui em 2019, muito do que eu sou professor hoje, os estudantes que me ensinaram. Né? Então tem essa troca. Então os desafios eles acontecerão.
Então, eles estão lá determinados, porque a sociedade é cheia de desafios. Então, eu acho que a conversa, a escuta é o melhor caminho. A comunicação. Para mim, está sendo. Sempre a né? comunicação. A comunicação, você tentar saber o que está acontecendo. E outra, você pensar que esse espaço não é único meu. Então, as dificuldades que eu tenho, o Luciano também tem na sala de aula. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer aqui também a escuta coletiva entre os professores. Sim. Porque eu não estou lá sozinho. Eu termino minha aula, o Luciano vai entrar, outra professora vai entrar e vai lidar com os mesmos desafios. E o senhor, professor, o que tem a dizer? É o que o Cristian falou, escuta, né? Assim, parte do desinteresse, se você for investigar, o fator externo, ele é preponderante. E nesse centro aí, a família, ou a desestrutura familiar, ela muitas vezes ela interfere muito. Então é aquela questão de você tentar observar, né, para ver se você consegue extrair alguma coisa, oferecer para escutar, para ouvir. E aí, se o estudante estiver meio receoso com você, procura. Hoje a gente tem o apoio, né, do núcleo de psicologia, tem Milena, tem as meninas que estão dando suporte assim incrível para nós. Para daí você tentar entender o porquê do desinteresse dessa criatura divina, né, Cristian? E assim, eu gosto muito de usar minha trajetória de vida com os meninos. Que assim, eu também, como Cristian, tive minha trajetória escolar inteira na escola pública. Vivi momentos de dificuldade no início, onde os livros, ainda o governo não tinha o programa do livro didático, e nós tínhamos que comprar livros para estudar, e meus pais só podiam comprar livros usados. Então a gente comprava livro usado, comprava borracha para pagar, para utilizar aquele livro. Então era uma dificuldade mesmo. Merenda não tinha, a gente tinha que levar de casa. Minha família nunca teve posse, a gente levava, era banana, que era a fruta mais acessível, e laranja. As outras nem pensar. Então eu falo com eles como foi minha trajetória. E assim, eu sou do subúrbio ferroviário de Salvador. Então onde eu cresci, a dificuldade era muita. E eu via meu pai levantava às 5 da manhã, chegava em casa às 7 da noite cansado. Minha mãe cuidando de 5 filhos. E ele dizia o seguinte: a coisa que a gente tem para oferecer para você como transformação de vida é a oportunidade de estudar. E aí eu falo com eles, hoje muitas pessoas que viveram comigo na minha infância e na adolescência não estão mais entre nós. E aí assim, isso que me salvou foi a educação. Então, hoje eu tenho uma vida cômoda, graças a Deus, né? Não sou milionário, não sou rico, mas assim, você comparando com o padrão de vida da maioria dos brasileiros, eu estou bem, né? E quem me oportunizou isso? A educação. Aí disse, olha, vocês têm muito mais facilidades hoje. Na minha época, na época de Cristo, a gente tinha que ir para o Centro Cultural, para a Biblioteca do Poli, folhear a Enciclopédia Barça, acho que vocês nem conhecem. Barça é quase um xingamento. Folhear a enciclopédia para ler, para extrair, para resumir. Hoje não, você dá um Google, tá tudo pronto, né? A gente só faz copiar. Só faz copiar o que deve você ler para você entender. Sim. E tem uns que copiam assim, feed figura abaixo, não tem figura nenhuma. Mas assim, a gente usa, né? A gente procura usar nossa mudança de vida através da educação para ver se desperta, mesmo contra tudo, contra todos, contra a sociedade que tem aí muita coisa a oferecer que é atrativa, mas que o caminho, né? O final não é muito legal. Contra uma família que não dá o devido valor à educação, está mais ali muitos por obrigação, né? Pela questão da lei, pela questão de um incentivo financeiro e tal. E a gente vai tentando driblar essas dificuldades e mostrando isso, ó, tem vários caminhos. Esse aqui é o mais seguro, não é que seja o único, mas esse é que tiver mais solidez para você conquistar seus objetivos quando você for. Sobre a pandemia, teve muitas dificuldades para dar aula e explicar para os alunos? Muitas dificuldades, muitas. Primeiro, né, que a gente
estava naquela tensão de você sair na rua, de adquirir o vírus, não sabia se ia voltar. E assim, a questão do acesso à internet, que era instável para muitos de nós, né? Você estava no meio da aula e aí a internet caía, tinha gente que não tinha acesso, e aquela preocupação de você tentar oferecer, né, esse conhecimento para estudante que não tinha. Você tinha que deixar aquelas atividades impressas para o pessoal pegar, para dar o retorno. E a questão mesmo, para mim, assim, as turmas que eu trabalhei, foi assim, a gente atuou muito... Quando terminava a aula, a gente ficava horas conversando, sabe, sobre outras situações da vida para tentar acalmar os ânimos, porque a gente viveu num medo de morrer terrível, Sim, né? Verdade. Lembro de uma conversa que eu tive com Eva, né, que Deus a tenha. Nós passamos 2 horas conversando depois da aula. E aí ela estava tensa porque ela ia ser monitora e ela me pedindo dicas e tal. Então, assim, a pandemia foi um aprendizado, né, forçado, que nós entendemos a necessidade de procurar ajuda profissional pelas questões emocionais, aprender a ouvir, a entender o lado do outro, mas também teve aquela tensão toda, né, que todos nós passamos e alguns ainda estamos com sequelas, né, de tudo que vivemos. Tem aquela saudade também da sala de aula, de interagir com os alunos. Era dificuldade para abrir a câmera, ninguém queria abrir a câmera. Aí tinha turma que 2, 3 participavam da aula, né? Que salvavam a aula, os outros ficavam lá. Às vezes quando o microfone abria, estava jogando, estava dormindo, então foi assim, muito desafiador. E também um aprendizado, né? Endosso que o professor Luciano trouxe, né? E assim, eu brinco que a música me salvou durante a pandemia. Porque a condição, todos nós passamos, né? Por essa condição do medo e não sabia até quando isso iria permanecer, essa dinâmica de vida. Tanto que a gente ficou 1 ano, né? Sem ter nenhuma atividade escolar. Nem online, só depois a perspectiva, né, da Secretaria da Educação vai iniciar em 2021, né? Que vai ter as chamadas aulas online, depois vai para as aulas híbridas e depois volta pro presencial. E aí eu brinco assim, o que me salvou foi a música, a caixinha, para eu ficar centrado no meu eixo, para eu não sair do eixo. Porque a situação não afetou apenas os estudantes, né? Afetou a gente enquanto professor, como o Luciano comentou. E que eu trago, assim, ensinamentos maravilhosos. Apesar daquela tragédia, eu tiro ensinamentos maravilhosos. Para mim, eu me organizei muito mais enquanto, né, professor. A questão da lida de planejamento de aula, de correções, né? Essa é outra dinâmica que vocês não tem a oportunidade de ver dos professores, nem sabem, às vezes, não fazem, pode fazer um pouco de ideia, porque o nosso trabalho ele não conclui quando a gente sai da sala. Ele vai concluir quando a gente passa por todo um processo de planejamento, de correções, de saber quem é que está alcançando, né, o objetivo que você traça. Então a pandemia me ensinou a ser mais organizado nesse sentido. Né? Outro ensinamento que eu tive é de que a gente precisa, por mais que a gente negligencie isso, não dá mais para a gente negligenciar a nossa saúde mental. Não dá mais. Então não quer dizer que surgiu os problemas de ansiedade, né, de depressão entre os estudantes e professores por conta da pandemia. Já existiam. Já. A pandemia só revelou de forma mais acentuada, né? Foi um povo mais estendido. Mais, né? Foi estendido. Sim. O da psicologia fala de gatilho, não sei o termo, mas é isso.
tirou o véu e mostrou pra gente o quanto que a nossa saúde mental estava prejudicada. Sim. Né? E vai ser mais prejudicada nesse processo e a necessidade de você cuidar disso. Não tem mais como não cuidar disso. Então eu acho que esses dois ensinamentos para mim foi ótimo. A organização enquanto essa experiência, essa tragédia que o Luciano já relatou, a questão da minha organização enquanto professor e da necessidade de cuidar da saúde mental enquanto pessoa. Bate aquela saudade do aperreio dos alunos. Ah, sim, tinha momentos, né, que a gente até falava. Tô com saudade até daquela bagunça no ouvido, Então, o barulho. Tem aquela saudade. Na época a gente tinha essa perspectiva, mas eu acho que a gente conseguiu, apesar de tantas dificuldades, a gente conseguiu superar, né, aquele momento, apesar de você estar ministrando aula. É uma coisa interessante. Eu ministrava aula não era só pro aluno que estava lá. Quem estava escutando era o pai, a mãe, muitas vezes a mãe, né, que estava na casa, algum irmão, né? Fora aqueles que só faziam na presença e desapareciam. Mas você tinha essa experiência. Por exemplo, eu conheci mães de alunos, depois que passou a pandemia, me encontrava na rua e falava: seu professor Christian, eu assisti sua aula. Mas falava: que bom, legal, né? Gostou? Aí não, foi bom, interessante. Então tem essas, né, peculiaridades que a pandemia nos trouxe. Sobre reuniões do colégio, vocês acham importante chamar os pais, os alunos para resolver questões da sala de aula? Com certeza, principalmente assim, a gente busca parceria, né, para a gente formar cidadãos hoje. Se a gente não tiver a parceria da família, fica muito, muito complicado mesmo. Porque, como eu disse antes, tem muita coisa acessível hoje aos estudantes, né, através das mídias sociais, da internet e tal, e que às vezes, se a família não tiver aquele acompanhamento, pode se perder, né? A gente pode perder esse jovem para muita coisa ruim que tem aí, e é fundamental, né? A gente precisa dessa parceria de pais, de responsáveis, de toda a sociedade, para direcionar esses jovens para os bons caminhos, né? Porque o caminho errado ele é muito mais fácil, mais atrativo, né? E as reuniões elas podem e devem acontecer sempre com mais frequência, porque precisa conhecer os pais. Às vezes tem o estudante, ele tem comportamentos, tem revelações que às vezes o professor sabe, porque ele tem mas os pais não, né? O dia a dia, eu digo isso porque eu tenho um filho adolescente e tem coisas que eu converso com Naira, que é professora dele, que ele não consegue revelar para mim, né? Porque né, vocês estudantes veem os professores muitos como, sabe, um confidente e tal, consegue conversar sobre coisas que com os pais tem isso, exatamente. Esse para mim assim é uma dádiva que eu tenho, que eu sinto como professor, de você ser esse ouvidor, né, esse amigo. E aí quando você, nas reuniões, você chega a conversar com os pais, também tem que ter uma maneira de abordar, né? Às vezes o pai pode até ficar, tipo, falou com o professor, mas não falou comigo. Mas a gente vai conseguindo lidar com essas coisas. As reuniões, elas têm que acontecer, sempre, sempre. Bom seria se todos os pais, né, ou 90%, 80% viessem. Mas ainda o número é pequeno. Mas eu vou falar com o Matheus, uma vez uma colega usou uma estratégia interessante numa escola municipal. Arriscada. Ela disse, vai ter uma reunião de pais tal dia e cada um leva uma sacola. A reunião bombou. Ela foi, abriu a reunião, falou e tal. E aí deu a reunião por encerrada. Aí uma gritou: ô Pro, e essa sacola que a senhora mandou a gente fazer? Ela disse: a senhora vai pegar os problemas de seu filho, bote na sacola e leve pra casa pra resolver. Digo, tu quer apanhar, mulher? Rapaz, foi um murmurio danado. Ele já pensou?
Corajosa. Era porque a reunião vinha só um pinguinho de gente. Aí a estratégia. É isso, fortalece o que o Luciano comentou, porque a gente entende que é coletivo, né? Educação é um processo coletivo. E essa coletividade inclui a família. Não tem como não tem como separar a família do processo da educação. E eu acho que pra gente aqui no Polivalente, a grande dificuldade é essa. É você ter a presença maior da família acompanhando esses estudantes, né? Então as reuniões elas acabam muito agregando pais de alunos novos. Então, os alunos que iniciam aqui o 9º ano, quando se tem uma reunião, a maioria, majoritariamente os pais são do 9º ano. Já os que já estão na casa, os pais pouco acompanham, né? Frequentam, mas não tem outra saída. É necessário que a família esteja nesse processo. Sem a família, a gente não alcança o principal objetivo, né? Essa educação para a vida. Ela, sem a família, ela fica deficiente. Bom, gente, a gente vai ter que acabar por aqui o episódio. A conversa estava ótima, mas tem que ficar por aqui. Então, gente, compartilhem o episódio, se inscrevam, deixem o like. E é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Um recado? Os convidados? Só agradecer, né, pelo convite, a oportunidade, pela escuta. Parabenizá-los, né, pela iniciativa, pela realização desse projeto. Espero que vocês tenham muito sucesso, que vocês percebam a importância desse projeto, não só para cada um de vocês, mas também para o colégio. Muito importante. Parabéns. Obrigada. Também agradecer, né, o convite, a oportunidade, a disponibilidade de vocês. E aí a gente não pode esquecer de citar aqui, não sei se é o mentor, mas o cara que está ali impulsionando, que é o professor Matheus. Christian não esqueceu, não, foi porque... E assim... Isso é. E assim, o que fica assim, vocês é que vão ganhar muito com isso, né? Por essa iniciativa, por esse trabalho, porque vocês estão vendo um outro lado da vida, outro lado das coisas, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito na formação, já ajuda, né, de vocês. Então, parabéns pelo projeto. Obrigada. Sucesso na caminhada. Contem conosco quando precisarem e convidem outros professores também para ouvir, né, que são outros pontos de vista, né, outras falas, outras vivências. E é isso. E aí a galera acompanha a gente aí, acompanha o Poli, certo? Poli Entrevista. Valeu, brigadão. E é isso, gente. Um beijo e até mais.